Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui. Então, vamos lá dar uma olhada. Nós temos o seguinte: considere a função f de r em r dada por... E aqui nós temos a função f de x vai ser igual a x² menos 4 dividido pelo módulo de x menos 2, quando x for menor do que 2, e x menos 6 quando x for maior ou igual do que 2. E aí ele pergunta, a função f é contínua? Bom, vamos resolver o exercício, mas antes vou pedir para deixar o seu curtir e também, não esquece, inscreva-se no canal. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso, tá bom? Então vamos lá, olha só. Ele pede para saber se a função ela é contínua, tá? Como ele não disse um ponto específico, né? A função f é contínua em tal valor. Como ele não falou isso, ele quer dizer aqui que é contínua em todo o seu domínio. O domínio aqui da função é o conjunto dos números reais, então você teria que saber se essa função é contínua em todo o conjunto dos números reais. Analisando aqui, então, a gente percebe o seguinte: essa é uma função definida por partes, onde nós temos para x menor do que 2, uma determinada expressão. E para x maior ou igual do que 2, tem outra expressão. Veja bem, se você pegar essa expressão daqui e for observar para poder analisar, onde que você pode ter um problema aqui? Você pode ter um problema aqui justamente quando x for 2, porque aqui vai aparecer 2 menos 2 no denominador, o que vai dar 0, e o módulo de 0 é 0. Então, o problema aqui dessa fração, né, que aparece é justamente quando x for 2. Para valores que sejam diferentes de 2, né, que sejam menores do que 2 e diferentes de 2 aqui no caso, você não tem problema aqui, tá? Porque você vai conseguir fazer essa divisão aqui sem problema. Essa nossa expressão aqui, considerando para valores menores do que 2, ela vai ser contínua, tá? A gente tem dois polinômios, na verdade dois polinômios não, né? Nós temos um polinômio no numerador, aqui no denominador tem um módulo, mas vai acabar aparecendo um polinômio, e aí você vai ter a divisão de polinômios, considerando que não vai dar zero no denominador, isso aqui vai ser contínuo para valores menores do que 2. Agora, para valores maiores ou iguais do que 2, nós temos essa expressão aqui, que também vai ser contínua, porque isso aqui vai dar um polinômio, um polinômio de grau 1, aqui no caso. Não tem nenhuma divisão por zero que pode acontecer aqui, nenhuma indeterminação. Então, também vai ser contínua para valores maiores ou iguais do que 2. Então, a questão aqui, o ponto-chave é descobrir o seguinte: o que acontece quando o x ele se aproxima de 2? O problema maior aqui vai ser analisar isso, ó, quando o x se aproxima de 2, o que acontece? Então, bom, para eu saber se a função é contínua em x igual a 2, dado que aqui eu já analisei e vi que ela é contínua para valores que são diferentes de 2, né? Que se for menor ou se for maior vai ser contínua. Vamos ver o que acontece para exatamente no x igual a 2. Para eu saber se ela é contínua em x igual a 2, eu tenho que verificar o seguinte: o limite, quando x vai para 2, dessa função é igual ao valor da função em 2? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Se isso aqui for verdadeiro, então a função é contínua em x igual a 2. Se isso aqui for verdadeiro. Mas eu não sei ainda se isso aqui é verdadeiro, eu tenho que testar, tá? Então, para poder testar isso daqui, né, é isso aqui que a gente quer, ó, isso que a gente precisa verificar, ó, verificar isso aqui. Então, verificar, beleza. Então, vamos lá. Para a gente saber o limite aqui, olha só, limite quando x vai para 2 de f de x. Para eu saber se esse limite existe, né, eu tenho que ver os laterais. Então, eu tenho que analisar o limite quando x vai para 2 pela esquerda dessa função e ver qual é o valor que dá. E eu vou ter que analisar também o limite dessa função quando x vai para 2 pela direita. Limite de x vai para 2 pela direita dessa função. Se os valores que eu encontrar para quando vai pela esquerda e quando vai pela direita forem diferentes, então esse limite não existe e aí não é contínua, porque o limite nem existe. Ok. Se os valores forem iguais, o valor quando x vai para 2 pela esquerda e x vai para 2 pela direita, se esses valores forem iguais, então o limite existe. Já é um primeiro passo. Aí depois o próximo passo é se verificar se o resultado desse limite é igual ao resultado da função avaliada em 2, ou seja, f de 2. Então vamos lá, vamos começar aqui com x indo para 2 pela esquerda. Se x vai para 2 pela esquerda, é valores menores do que 2, eu estou analisando essa expressão, então vai ficar limite quando x vai para 2 pela esquerda de x² menos 4 dividido por módulo de x menos 2. Bom, isso aqui vai ser limite quando x vai para 2 pela esquerda de x² menos 4, isso aqui é um produto notável, né? Porque a gente pode enxergar que esse 4 aqui, ó, esse termo 4, posso enxergar como 2 ao quadrado, né? E nós vamos ter o produto notável que é x² menos 2 ao quadrado, que é a diferença de quadrados, né? É esse produto notável aqui, ó, x² menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser x menos 2 que multiplica x mais 2, né? É o quadrado, é a diferença de quadrados. Eu já fiz aula sobre isso no curso de pré-cálculo, se você quiser, você dá uma olhada.
Então, ó, vamos aqui, ó, substituir, ó. Aqui em cima nós vamos ter x menos 2, x mais 2. Ok. Ou podia botar x mais 2, x menos 2, enfim. Agora, olha só. O módulo de x menos 2, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, quanto é que vai dar isso aqui? Aí que vem o detalhe e que as pessoas se enrolam. Primeiro vamos analisar o módulo de um número qualquer, um número A, um número real A. Por definição, o módulo de número real A, ele vai ser o próprio número real A, se esse número real A for maior ou igual do que 0, tá? E vai ser menos o valor de A se esse número real A for menor do que 0. Então, o módulo de 2, por exemplo, como 2 é um número positivo, né? Ou seja, maior ou igual do que 0, é o próprio 2. Agora, módulo de menos 2, como menos 2 é um número negativo, o módulo de menos 2 é fazer menos menos 2. E aí, quando você fizer menos menos 2, ó, veja que apareceu menos na frente aqui do A, né? Ou seja, menos 1 multiplicando. Menos 1 multiplicando por menos 2, né? Que é basicamente o que está escrito aqui, vai dar 2. Veja que no final das contas o resultado é sempre um número positivo, né? Bom, então, isso aqui vai ser importante para te analisar aqui. Vamos lá. No caso, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, então x ele é cada vez mais próximo de 2, só que menor do que 2. Então, por exemplo, 1,9, vamos botar. Veja que se for 1,9 aqui, vai ficar 1,9 menos 2, o que vai dar menos 0,1, ou seja, um número negativo. Se você for continuando esse raciocínio, você vai ver que 1,99 menos 2 vai dar menos 0,01, de novo, número negativo. Então, quanto mais eu me aproximar de x, mais me aproximar x de 2 pela esquerda, ou seja, para valores menores do que 2, essa conta aqui dentro vai dar um número que é negativo, né? Então, como vai dar negativo o valor tendo do módulo, pela definição de módulo que a gente acabou de ver, o resultado de módulo de x menos 2 vai ser menos o x menos 2, ou seja, menos o que estava lá dentro. Considerando que o que estava lá dentro é negativo, quando x se aproxima de 2 pela esquerda. Isso aqui é importante, vem lá da definição, tá? Mais ou menos seria o seguinte, ó, x menos 2 em módulo vai ser igual a, vamos lembrar da definição, é o próprio valor que está lá dentro, x menos 2, quando aquele valor que está lá dentro for maior ou igual do que 0, e vai ser menos o valor que está lá dentro, ou seja, menos x menos 2, quando o valor que está lá dentro for menor do que 0. Quando x se aproximou de 2 pela esquerda, nós tivemos essa situação aqui, ó. O resultado de x menos 2 dá negativo. Então, o módulo tem que ser essa expressão aqui. Bom, feito isso, né? E isso aqui é o chave aqui dessa questão. Muita gente se enrola com isso. Agora que eu faço x se aproximar de 2, né? Veja que eu tenho x menos 2 no denominador e no numerador. X se aproxima de 2, mas x não é 2, né? Então, a gente vai poder simplificar essa expressão aqui, porque ela nunca vai ser igual a 0, né? Essa parte aqui. Vou simplificar. E no final, então, vai dar o quê? Vai dar menos 1 aqui no denominador e tinha x mais 2 no numerador. Então, vai ficar limite, quando o x vai para 2 pela esquerda, de menos x mais 2, tá? Lembra que o nosso limite tem para a esquerda, né? E aí, então, apareceu aqui, ó, o menos não estava no denominador, vai dividir esse x mais 2 que está no numerador, no final vai ficar assim. E agora fica fácil para resolver, não tem mais indeterminação aqui. Quando o x se aproxima de 2, isso aqui se aproxima de 2 mais 2, ou seja, 4. E tinha esse menos na frente, então isso aqui vai se aproximar de menos 4. Beleza, já achamos o limite quando o x vai para 2 pela esquerda dessa função. Temos que agora conferir se o limite quando o x vai para 2 pela direita também dá menos 4. Vamos lá. Bom, quando 2 vai para a direita, a gente já viu que a expressão vai ser essa daqui, então vai ficar limite quando o x vai para 2 pela direita, da nossa função, que é x menos 6 para esse caso, né, essa expressão. Essa daqui é fácil, né, é só um polinômio de grau 1. Quando o x se aproximar por 2, isso aqui vai se aproximar de 2 menos 6, né, que dá também menos 4, né, ó. Lembra que isso aqui vai se aproximar, ó, de 2 menos 6, vai dar menos 4. Então, tranquilinho esse limite aqui. E esse aqui, ó, vamos só lembrar que ele se aproximou de menos 2 mais 2, né? Por isso que ficou aqui menos 4. Então, olha só. Foi menos 4 pela direita e menos 4 pela esquerda. Ótimo. Eu já sei que o limite existe. O limite dessa função, quando o x vai para 2, ó. Eu já sei que o limite, quando o x vai para 2 dessa função... Veja que agora eu não botei mais esquerda nem direita, né? Porque aqui eu já estou subentendendo que tanto pela direita quanto pela esquerda vão ser iguais. E nesse caso vão ser iguais a menos 4, então... O valor do limite dessa função quando o x tende a 2 pela direita ou esquerda, ou seja, quando o x tende a 2, é menos 4. Beleza, essa informação aqui é importante para a gente. Agora eu tenho que conferir se a função avaliada em 2, ou seja, eu tenho que conferir se meu f de 2 também é menos 4. Que aí essa coisa aqui vai ser igual, né? O limite da função quando o x vai para 2 e no f de 2. Bom, mas quando x é 2, né? Olha só, eu estou calculando f de 2. Calcular f de 2 é você vir aqui na função e escolher essa expressão para quando o x for 2.
Aqui está falando, ó, quando x é maior ou igual do que 2, você tem que usar essa expressão. Então, fácil demais, ó, quando você calcular ali a sua f de x, né, no caso a sua f de 2, você vai ter o seguinte, f de 2 vai ser igual a, vamos voltar aqui, ó, tem que avaliar x menos 2, então meu x é 2, vai ficar 2 menos 6, isso aqui dá menos 4. Ótimo, o que aconteceu aqui foi o seguinte, a nossa função, ó, vamos circular isso aqui também, o que aconteceu aqui foi o seguinte, o limite da função, ó, essas duas coisas aqui, ó, o que aconteceu? O limite da função quando x vai para 2 em f de x deu menos 4. E o valor da função quando x é igual a 2 também deu menos 4. Então, essa parte aqui, limite de f de x quando x vai para 2, que está aqui, né? Vai ser igual a essa parte aqui, que é f de 2. Ou seja, essa igualdade que a gente queria verificar, ela é verdadeira. Conclusão, a função f é contínua em x igual a 2. F é contínua. F é contínua em x igual a 2. E lembrando que a nossa função, a gente já tinha analisado que ela é contínua para x menor do que 2 e para x maior do que 2. E agora eu analisei para x igual a 2. Então essa função ela é contínua. Querendo dizer aqui no caso que ela é contínua em todo o seu domínio, tá? Quando está assim só f contínua, não especifica um ponto qualquer, então está falando em relação ao seu domínio todo. Então veja, a resposta é sim, essa função é contínua, beleza? Então veja que o detalhe aqui é o módulo para trabalhar, né? E essa questão da definição, né? Do que vem a ser a função contínua, né? Que é o fato de que o limite da função, quando x vai para um determinado número a, vai ser o próprio f de a, tá? E esse a, claro, é um valor no domínio dessa função, né? Belezinha? Então tá aí. Agora que eu fiz esse exercício, eu vou deixar um outro para você treinar, que é bom para você poder ver como é que tá aí. E se você ficar com dúvida, claro, coloca na seção de comentários, tá bom? É esse exercíciozinho aqui, ó. É uma versão modificada desse que eu acabei de colocar, é bem análogo, mudei só os números ali, as expressões. Tenta fazer, na seção da descrição desse vídeo vai ter lá a resposta, e se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Deixou curtir? Não deixou? Então deixa aí, e se não está inscrito, inscreve-se. As minhas videoaulas vão ajudar você, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso, resolvendo exercícios de cálculo. Até mais e tchau!